Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido. É uma alegria nós estarmos aqui, querido, para mais um vídeo, onde nós vamos falar hoje sobre um tema muito sugestivo, né? A qual nós podemos entender e compreender alguns assuntos que, principalmente a maioria das pessoas que foram vítimas de uma exegese, que é uma exegese meia desconectada dos princípios gramaticais e da semântica da palavra hebraica, e também da falta de entendimento e pesquisa sobre a intenção do escritor do livro de Daniel. Eu quero falar hoje quem foi Miguel no livro de Daniel. Qual foi a intenção do escritor de mencionar um dos príncipes como Miguel, e Miguel como um dos grandes príncipes, o Gadol, Tsar, grande príncipe. O que isso significa? Qual era o propósito do autor? Quando um leitor do tempo do escritor, do tempo contemporâneo e proposital do livro, lia esse livro, como que ele compreendia quem era a pessoa de Michael, ou Micael? Porque nós entendemos hoje que muitas pessoas acham que Michael ou Micael era um arcanjo, mas esse princípio de arcanjo, ele não se encontra no Tanar. Quando o Tanar fala, querido, de Miguel, não fala no sentido de um arcanjo, mas sim de um príncipe. E esse príncipe, ele está dentro de um grupo de príncipes e um grande príncipe, ou principal príncipe. Então, como conciliar essa pluralidade de príncipes? Primeiro, o que nós vamos estudar? Nesse vídeo, eu quero você que acompanha o Evangelho Genuíno, acompanha o professor Gerson, acompanha a nossa história, deixe seu like, nos ajude, compartilhe o vídeo, para que você possa aprender um pouco mais acerca das Escrituras. Nesse vídeo, querido, eu vou analisar apenas Michael ou Miguel na ótica do autor do livro de Daniel. Eu quero que você venha entender comigo qual era o propósito do escritor para o seu público, o leitor. Não para nós que estamos lendo hoje, mas voltarmos às necessidades, ao contexto cultural, ao contexto dos acontecimentos dos leitores do livro, porque isso é de suma importância para você fazer uma exegese límpida e pura. Porque se eu quiser trazer o livro de Daniel para a minha época, eu não vou entender como que os leitores do livro entendiam as profecias de Daniel. Os escritos, querido, de posteriores, como nós vemos no Novo Testamento, nas citações talmúdicas, que falam sobre Michael como um arcanjo, são interpretações que sofreram alguns tipos de influência do helenismo, por exemplo, a mescla do helenismo no livro de 1 Enoque, onde tentou se mesclar duas culturas, a hebraica com a helenista, e aonde se criou toda essa visão meia hebraico-helenista que tem misturado, tem ofuscado a interpretação correta do que o escritor quis passar no livro de Daniel. Na concepção helênica é que existem essas figuras angelicais. Logo, nós vamos analisar que dentro da ótica do livro de Daniel, ele traz uma revelação mais ampla e uma revelação, querido, mais atrelada às necessidades do seu público leitor, que estava num contexto que nós vamos ver. Também nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa esse Miguel também, esse Michael,
lutando, né, ou pelejando com o dragão e as bestas do Apocalipse. No livro de Daniel, ele menciona um personagem que intercede a favor do povo de Israel, chamado quem? Micael. Mas eu te declarei, diz Daniel no capítulo 10, verso 21, o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, 21. Temos Daniel 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, olha, um dos primeiros príncipes, plural, havia mais de um príncipe, veio para ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Temos Daniel, capítulo 12, verso 1, que também diz: naqueles tempos se levantará Micael, o grande príncipe. Agora não é mais um dos primeiros príncipes, agora é o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Que tempo? O tempo do ciclo profético, do cumprimento das revelações, das visões, de Daniel. Mas naquele tempo, livra-se-á teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, há aqui uma profecia, uma visão profética, de que haveria um grande livramento, uma grande intervenção de Deus, no momento em que Israel estivesse passando uma grande angústia, Israel estivesse passando uma grande tribulação. Vamos continuar. O nome Miguel, o que nós podemos aprender com o nome Miguel? Miguel, na verdade, em hebraico, é Micael, né? Ou Micael, um nome também que aparece várias vezes na Bíblia hebraica, e que significa quem é como Elohim, quem é como Deus. O nome Micael é uma pergunta, o Mi, ele é uma pergunta, ele é interrogativo, quem é como Elohim? Mas as Bíblias traduzem aportuguesadamente para Miguel, para fazer uma distinção dos personagens. O nome Micael é uma pergunta, querido. Quem é como Elohim? Quem que é como Deus? Nós encontramos em 1 Crônicas o nome de Miguel, só que de uma outra forma. 1 Crônicas 8:16, nós encontramos Micael, Ispa e Joa foram filhos de Berias. Em Números 13:13, nós temos da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Em Esdras 8:8, nós temos, e dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Então, era um nome comum, assim como muitos nomes hebreus que têm esse sufixo El, Daniel, Joel, Gabriel. O termo arcanjo não aparece em Daniel. Esse termo é posterior, como a influência helenista bem mesclada com o judaísmo no livro de 1 Enoque. E aconteceu o quê? Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, em Daniel 8:15. O termo príncipe no hebraico, sar, significa chefe, oficial, capitão, príncipe, líder. Você pode colocar essas conotações. Agora, o termo arcanjo, ele é posterior. Ele foi se construindo com a mescla do helenismo com o judaísmo. Isso você pode procurar e encontrar na história. Vamos ver o contexto do livro. No livro de Daniel foi escrito depois dos acontecimentos, ou seja, Daniel é um livro que foi escrito depois dos acontecimentos.
muitos relatos de Daniel não são profecias. São relatos de que o escritor tinha conhecimento do que aconteceu e usou esses acontecimentos para formular, né, a sua teologia e o seu propósito para com o público leitor. Ele é, na realidade, uma tentativa de combater o helenismo grego que atingiu Israel no período dos Seleucidas, a qual Eutico Epifânio queria obrigar os judeus a aceitar a religião helenista, politeísta, né, na força, na marra. E o próprio personagem do livro de Daniel, ele é apenas um arquétipo, não é um personagem real. Quando você vai estudar o judaísmo, quando você vai estudar os compêndios dos livros judaicos, a história judaica, quem é Daniel, você vai encontrar um personagem Daniel, que fala sobre um juiz que ficava às portas de Israel julgando as causas dos mais necessitados. E o escritor pega esse personagem e, em cima desse personagem, ele faz o seu livro para trazer verdades codificadas para que o público leitor entendesse o que ele estava escrevendo. Porque se ele não escrevesse de forma codificada, o livro não iria girar. O livro ia ser censurado pelos imperadores da época. Então foi escrito de forma codificada, dentro de uma cultura judaica, para que o leitor entendesse o que ele estava escrevendo. Por isso que ele usa nome de imperadores, que você vai ver na história, que não é nome daqueles imperadores. Ele inverte os nomes. Por quê? Para que o imperador da época não viesse censurar o livro. Por isso também nós encontramos, querido, que o livro de Daniel, ele não se encontra dentro da classe do livro profético no cânon judaico. Ele está dentro dos livros, queridos, históricos. Ele não está no compêndio de livros proféticos. Daniel não é reconhecido como um livro profético. Ele é um livro de visões. Nós encontramos ainda em Ezequiel 14:14 que diz: ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas suas almas, diz o Senhor. Nós vemos que Noé, Daniel e Jó são figuras, são arquétipos. Tanto Noé, ele é um arquétipo que foi tirado dos livros cuneiformes dos épicos teatrarrase. Ele é uma figura de linguagem que foi ressignificada para trazer um ensinamento para o povo de Israel. Ele não é um personagem verídico judaico do povo de Israel, mas ele existiu num momento da história, que não se sabe quando. Por quê? Porque o politeísmo já trazia a revelação do dilúvio e de Atrahasis. Aí o que acontece? O escritor de Gênesis, o escritor da Torá, ele faz uma ressignificação. Ele pega uma história que já existia e ressignifica, trazendo no seu bojo um ensino pedagógico, teológico e educativo e preparativo para que o povo conheça o monoteísmo e o único Deus verdadeiro. Chamar Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o único Deus. Então nós vemos que tanto Daniel, Jó, Ruth, Esté, são histórias que trazem uma revelação, que traz um ensino e que em nada diminui ou desvaloriza o livro, mas sim traz a verdade. Porque o valor do livro não é se esses personagens existiram ou não existiram. O valor do livro está que a história existiu e que a história ressignificada traz a revelação do Deus verdadeiro. Deu para você entender, querido? Parte do livro em hebraico de Daniel, na grande maioria, ele é escrito em aramaico. Isso mostra que ele foi um escrito recente. Ele foi escrito depois dos acontecimentos. Pois na época de Daniel, na Babilônia, não havia ainda o aramaico. Então, esses escritos foram escritos posteriormente, usando, querido, histórias do tal de Daniel,
ressignificado, monoteizado, para trazer revelações ao público leitor que estava vivendo no período, querido, da perseguição de Antíoco Epifânio, querido, que estava pressionando o povo de Israel, estava trazendo uma grande tribulação, e o escritor traz um grande ensinamento e uma promessa de um livramento, e aí você vai entender aonde que se encaixa dentro desse compêndio, dentro dessa revelação arquétipa de Mihael. Então, o autor faz uso de uma literatura pagã, e o que ele faz? Ele pega um paganismo e monoteísmo. Nos povos pagãos, era comum os povos terem anjos protetores, e no caso de Daniel, havia naquele período os deuses protetores helênicos. Por exemplo, Atena protege Atenas, Zeus protege Creta, Ares protetor de Esparta, Poseidon protetor de Troia, e assim por diante. Então, tanto o Império Persa como o Império Grego, eles criam que havia príncipe, deuses que protegiam nações, territórios, países. E como, querido, ele estava trazendo uma revelação, ele usa a personalidade de Mihael, a pessoa de Mihael, arqueticamente, para trazer um ensinamento de que o Deus de Israel, na representatividade desse Sar, desse chefe, desse líder, iria intervir em favor de Israel no Império Persa e ia intervir em favor de Israel no Império Grego. Mas isso não tem nada a ver de batalhas espirituais, de anjos no mundo espiritual, degladiando com espadas, demônios lutando. Não tem nada a ver. Não é isso que Daniel quer passar. Daniel quer passar de que Deus iria intervir. Ou seja, o escritor entrou na pilha dele, sabe? Vocês acham, então, que existem príncipes, líderes no mundo espiritual que estão protegendo a Pérsia, que estão protegendo a Grécia. Então, querido, eu vou mostrar para vocês que existe também um Deus de Israel que tem um representante. E esse é Mihael, que vai pelejar contra esses deuses, vai derrotar e vai trazer livramento. Então, quando o leitor estava lendo, ele sabia, querido, de todo esse politeísmo, de toda essa crença. E o escritor que estava dizendo para quem estava no período persa, no período grego, Deus vai intervir. Deus vai intervir. Isso não tem nada a ver de batalhas que a gente vê por aí, essas pessoas indo além do que está escrito, dizendo não, porque o príncipe da Pérsia é Satanás e seus demônios e Deus, e essa batalha, querido, não existe dualismo. Não existe um ser nessa existência, nesse cosmos, que pode guerrear contra Deus. O único ser que não tem livre-arbítrio, que pode virar as costas para Deus, preste atenção no que eu vou dizer, o único ser, toda a sua existência, que pode virar as costas para Deus, não é anjo. Anjo não tem livre-arbítrio. Entendeu? Não são demônios, não são ímpios, não são espíritos, não são serísimos. O único ser que pode dizer não para Deus é o ser humano, porque o ser humano recebeu esta capacidade de escolher entre o sim e entre o não, querido. Vamos continuar. Vamos lá, você vai entender. Logo, é daí que vem essa ideia, querido, de protetor de um povo, de uma nação. É daí que sai. Entenderam? Essa era a mentalidade. Então você tem que entender o que os leitores que liam o livro de Daniel iam entender. Em toda monoteização, as histórias, mesmo que irreais, podem ter um sentido alegórico. Ainda mais nesse caso, que foi escrito depois para se combater o paganismo helênico. Então quando nós estamos fazendo o midrash do texto, podemos observar que o autor utiliza o termo Mihael de forma genérica, da mesma forma com que ele utiliza o termo Mashiach de forma genérica. Muitas pessoas em Daniel 9:25 cometem um crime exegético, uma mentira deslavada. Querido,
A tradução Almeida comete um crime exegético quando ela traduz, querido, a palavra Machia como o Messias. É errado. Que iria se cumprir as semanas até um príncipe ungido, não até o Messias. Não tem artigo definido. Ali é um termo genérico. Pode ser um sacerdote, pode ser um profeta, pode ser um rei. Então, até o príncipe ungido, que é Ciro o Grande, que é o que nós podemos entender, e depois até o outro Machia, que nós sabemos que é o sacerdote Onias. Há muitas viagens interpretativas erradas. Por quê? Porque eu não respeito a gramática. Eu não posso colocar Jesus em Daniel 9, 25 e 26, que diz assim: sabe e entende que desde a saída da palavra, não é ordem, da palavra, no hebraico é davá, palavra, não é ordem, não é da saída da ordem de Ciro, da ordem de Artaxerxes, não. Sabe e entende que desde a saída da palavra, que palavra? De Jeremias, da palavra profética, que Israel ficaria no cativeiro 70 anos por punição da sua idolatria. Aí começam as semanas de Daniel. E aí você vai entender que essas primeiras semanas vão até Ciro. Depois vão até o outro ungido, que morreu, que foi cortado, que é o sacerdote Onias. Tudo se encaixa na história. É só você pesquisar. E para de ficar jurando até ao Messias. Não é até ao Messias. Até um príncipe ungido. Haverá 7 semanas. E 62 semanas. E as ruas e o muro reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Não é o Messias, é o ungido. Mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerras, então determinadas assolações. Esse versículo, ele contém 3 personagens: Ciro Grande, o sacerdote Onias e Antíoco Epifânio e Zé Fini. E não há nenhuma menção que Daniel está falando do Messias. Se estivesse falando do Messias, não seria até o Nagid, o chefe, o príncipe ungido, Machia. Seria até o príncipe Ha-Machia, o ungido. Não tem artigo definido. Me desculpe, querido. Não tem. E nós não podemos, se não tem artigo definido, eu não posso, por interpretação minha, afirmar que é Jesus. Por quê? Porque é genérico. A mesma forma que Mihael é genérico. Está falando do quê? De um líder. Ele pode ser um chefe, ele pode ser um líder, ele pode ser um capitão, ele pode ser um príncipe. E quem que vai se encaixar na história? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Então, da mesma forma que os 2 Messias de Daniel foram homens, um foi Ciro Grande, o outro sacerdote Onias, podemos concluir que ele aplicou o termo príncipe do povo também a homens, de forma genérica. Ou seja, ao invés de serem anjos protetores, ele estava falando do príncipe da Pérsia, o rei da Pérsia, o príncipe da Grécia, que no sentido Antíoco Epifânio, que esses e o príncipe de Israel, os líderes queriam ser usados para a intervenção de Deus a favor do povo de Israel, que é o contexto e o propósito do livro de Daniel para os seus leitores. Querido, o nome Mihael é quem é como Elohim, porque esse termo já foi utilizado para homens mesmos. Nós vemos que o termo Elohim,
príncipe, governador, líderes, eles dão uma indicação, eles dão um sentido de seres divinos. Você quer ver? Em Êxodo 4,16 diz assim: e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Para quem Deus está falando isso? Para Moisés. Veja o que diz Êxodo 7,1. Então disse Elohim a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Por Deus, por Elohim. Por quê? Porque homens poderosos, homens revestidos de poder e de altas qualidades de liderança, de governo, sempre foram tidos como divindades. Tanto é que Deus reconhece isso, falando que Moisés era um Deus diante de Faraó. Só que as pessoas, quando vão fazer sua interpretação, olham para esse versículo e pegam algumas versões da Bíblia que coloca Deus com letra minúscula. Mas ali a palavra é Elohim, que significa poder. A mesma coisa que Micael, um líder, um governante, um homem ungido para interferir representativamente através de Deus. Ou seja, o Deus, através desse representante, intervir em favor de alguém, de alguma nação. Agora você acha que o príncipe da Pérsia era Satanás? Agora você acha que o príncipe da Grécia era Satanás? Ou tanto o príncipe de Israel, da Grécia e da Pérsia eram homens, líderes? O que você acha agora? O que você acha? Vamos continuar. Quem seriam, então? Quem poderiam ser esses príncipes? Ou esse grande príncipe? Diz em Daniel 10,13: mas o príncipe do reino da Pérsia, quem? Ciro. Segundo, me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10, 13. Quem poderia ser? Quem foi a peça principal, ungido, revelado em Zacarias, que Deus usou para intervir em favor de Israel no período persa? Quem? Zorobabel. Porque Zorobabel foi um líder israelita mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, que teria liderado o retorno do primeiro grupo de judeus exilados, que se encontrava no cativeiro babilônico. Fato histórico, ocorrida após de 539 a.C., quando o rei Ciro II da Pérsia havia ocupado a Babilônia. E Ageu diz: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Olha, príncipe, olha aqui um príncipe. Governador, príncipe, capitão, governador, líder de Judá. E Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o restante do povo, dizendo. Então, quem poderia ser esse príncipe que lutou contra a Pérsia? Zorobabel. Vamos ver agora o outro príncipe, o grande príncipe. Vamos ver. Vamos lá. Em Zacarias 4:7 ainda diz assim, acerca de Zorobabel, primeiro príncipe: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamação. Graça, graça a ela. O outro Micael, o outro príncipe, quem poderia ser? Arquetipamente, a qual Micael é o arquétipo dele. Em Daniel 12:21 diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que príncipe é esse que iria livrar o povo de Israel dessa grande angústia, dessa grande perseguição, dessa grande abominação que foi feita no templo?
Antíoco Epifânio. Esse é o rei da Pérsia. Retificando, o rei da Grécia. Esse é o rei da Grécia. E quem iria lutar contra esse rei da Grécia? Porque os príncipes, eles iam lutar contra dois impérios, o persa e o grego. O capítulo 12 de Daniel também situa o período de Antíoco Epifânio IV. Logo, o príncipe que é como Elohim seria quem? Judas Macabeus. Quem é Judas Macabeu? Judas Macabeus, ou Judas Macabeu, em hebraico, Yehudá Ha-Macabe, que literalmente quer dizer Judas o Martelo, foi o terceiro filho do sacerdote judeu Matatias. Liderou a revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida, o império que se dividiu da Grécia entre Seleucida, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Seu epíteto, Macabeu, vem da palavra do siríaco, Macaba, martelo, e esse nome foi lhe concedido em reconhecimento pela sua bravura em combate. Ele foi o segundo príncipe que pelejou contra a Grécia, que foi usado por Deus. Ele foi esse Miguel, que lutou para intervir na história de Israel. Em 175, antes da Era Comum, Antíoco IV Epifânio chegou ao trono do Império Seleucida. E sabe o que ele fez? Ele iniciou uma campanha de assimilação contra os habitantes da Judéia. No esforço de unificar os elementos gregos do seu império, Antíoco determinou a destruição da fé judaica e a helenização dos judeus. Um edito foi publicado impondo os rituais religiosos aos judeus em Jerusalém, sob pena de quê? De morte. Uma tribulação como nunca foi vista. E o que nós aprendemos? Então nós aprendemos que a Pérsia e a Grécia tinham a crença que tinha seus protetores espirituais. O escritor entra na pilha deles, cria um protetor através de uma alegoria, através de um eufemismo, através de um arquétipo. Ele cria dois príncipes. Um lutaria contra a Pérsia e um contra a Grécia. Um iria intervir no Império Persa e um iria intervir no Império Grego. Procura na história. Quem que interviu no Império Persa? Zorobabel. Quem que interviu, querido, de forma intensa, com um grande milagre intervencionista de Deus, onde Deus usa um ser humano, um homem chamado Judas Macabeu, para libertar o povo de Israel do Império Seleucida. Algo que foi um ato milagroso, que até hoje, querido, se comemora lá a festa lá de Hanukkah, a festa das luzes lá, por causa desse grande milagre que foi conseguido por Judas Macabeus, aonde foi instituído a dinastia Hasmonita em Israel, e eles viveram quase mais de 100 anos uma liberdade. Se cumpriu ou não cumpriu a promessa de Daniel? Se cumpriu ou não cumpriu a visão de Daniel? Agora vamos para o que Jesus falou que iria acontecer. Quem lesse Daniel e entendesse, que Jesus faz uma comparação do que aconteceu com Israel no contexto, querido, ou Israel não, Judá, no contexto de Antíoco Epifânio, no contexto de Ciro Grande, no contexto, querido, onde eles quiseram helenizar os judeus, o que ia acontecer também no outro império. Então vamos agora, querido, olhar para o Apocalipse. Agora você sabe, querido, que dentro do livro de Daniel, todo animal feroz, todo aquele animal cheio de chifre, aquele animal estranho, então todos os animais com chifre, com tudo, representam o quê? Satanás. Será que no Apocalipse capítulo 12, o dragão representa Satanás? Se você fizer um estudo sobre Daniel, você vai ver que o dragão, besta, todos esses animais, são tudo arquétipos, são tudo símbolos, são tudo figuras
querido, que representa impérios. Chifres representam imperadores. Besta simboliza um sistema de governo. Então, quando nós vemos o Miguel, mais uma vez, o Miguel lutando contra o dragão no livro do Apocalipse, é a mesma alegoria, é o mesmo eufemismo que foi usado em Daniel com Miguel. Esse Miguel, ele iria lutar contra o dragão. Quem é o dragão? É Satanás. A antiga serpente. Você sabe quem é a antiga serpente? É a Babilônia. É só você ler o livro de Isaías. A Babilônia era tida como antiga serpente. O antigo Leviatã. E você vai lá para Gênesis, que não tem nada a ver. Mas tá bom, deixa estar. Então, quem é esse Miguel? Do livro de Apocalipse. Uns acham que pode ser aquela primeira a guerra que houve entre judeus e romanos, e que começou em 66, que Flávio José fez parte. Pode ser Simão Bar-Kovas, que foi um outro líder, que se intitulou o Messias, que lutou contra o Império Romano. Só que eu vejo que este Miguel, que está lutando de forma arquétipa, não que ele seja Yeshua, mas eu vejo que este Miguel é um símbolo, é um arquétipo de Yeshua, que trouxe uma intervenção dentro do Império Romano, mas não de forma política, não como um líder político, não como um líder físico que assumiu um reino físico, mas uma intervenção de Deus numa liderança messiânica, numa liderança ungida, numa liderança preparada de Yeshua contra o Império Romano, mas no sentido espiritual. No sentido espiritual. Aonde, quando Paulo fala no capítulo 6 de Efésios que não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Quem eram esses potestades? Quem eram essas potestades? Romanos, Paulo diz que essas potestades são as autoridades constituídas. Quem eram essas potestades? Quem eram esses príncipes que governavam junto com Roma? Os herodianos? Os seus príncipes, seus tentáculos. Então, quem representa esse Miguel? Uma intervenção de um grande líder. Não que Miguel seja Jesus, mas ele é o arquétipo de uma intervenção espiritual, uma intervenção de Deus na história humana. Houve uma intervenção de Deus através de um Miguel contra a Pérsia, um Miguel contra a Grécia e um Miguel contra Roma. Uma intervenção de um grande líder. Não um arcanjo, um grande chefe, um grande governador. Shalom Adonai, querido. Isso é para a sua meditação. Shalom, Deus te abençoe. Deixe o seu like, querido. Deixe o seu like. Ajude-nos com o nosso canal. Shalom Adonai, querido. Mihael, contra a Pérsia. Mihael, contra a Grécia. Mihael, contra Roma. Líder! Ungido, vaso que interviu na história em favor de Israel. Shalom Adonai.